Fala galera, então continuando aqui a Lei 142, Lei Complementar 142 de 2021. De novo, só para você não esquecer, para você conseguir me achar no Instagram. Meu nome é Matheus Lozoler, seu professor hoje, então a gente vai moer a legislação da PM Pará. Então vamos continuar da onde a gente parou e a gente precisa finalizar porque tem muito conteúdo. Bora ali na tela. Então a gente está no artigo 93. O militar que é julgado incapaz definitivamente por doença mental, claro, ele tem que ser julgado por uma junta militar de saúde, nos casos em que necessária a curatela, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, pode ser representado por dependente indicado no artigo 4º. Lá, o cônjuge, os filhos, eles podem ser os curadores, desde que comprove a responsabilidade pelos cuidados com o militar. Quando não houver dependentes, no caso, ou outros parentes ou responsáveis, a respectiva corporação pode adotar providências necessárias junto a instituições competentes, no caso ali, para a interdição. Na hipótese de interdição, deve ser observado o seguinte: somente após a interdição judicial, o processo de reforma deve ser encaminhado a um instituto de gestão. Então, somente depois. O ato da reforma não pode ser revisto em razão do restabelecimento da saúde do militar. Concedida a reforma, será o ato publicado e implantado na folha de pagamento e apreciado para fins de registro pelo Tribunal de Contas do Estado, porque é ele que verifica todas as finanças e os dinheiros do Estado. Caso seja denegado o registro por ato do Tribunal de Contas do Estado, o benefício será cancelado até a folha de pagamento do mês subsequente à data de publicação. A remuneração do militar reformado por uma das situações é composta da seguinte forma: soldo integral ocupado na transferência, gratificações, que é quais? Risco de vida, habilitação do militar, tempo de serviço, serviço ativo, localidade especial e representação por graduação. E também, por fim, gratificação de tropa. A remuneração do militar reformado por uma das situações é composta também da seguinte forma: quando julgado incapaz para o serviço militar, podendo prover meios para sua subsistência, soldo proporcional ao tempo de serviço, ao posto ou graduação que ocupava na ativa. Também as gratificações, de novo, vida, habilitação de militar e tempo de serviço. Quando julgado inválido, impossibilitando total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover meios para subsistência. Será de soldo integral, gratificações de risco, habilitação, serviço militar, localidade especial, tempo de serviço, graduação e tropa. Você perceba qual a diferença entre a reforma, a remuneração do reformado, quando ele puder prover meios, então a gente só tem o soldo proporcional e as gratificações de risco de vida, habilitação militar e tempo de serviço. Quando ele não puder prover meios, aí você tem mais gratificações ali. Você tem mais gratificações ali, você tem que perceber essa diferença no meio da sua prova. Você tem que ver a diferença entre prover ou não, ou não os meios de subsistência. Tá? A remuneração do militar punido com reforma administrativa é composta da seguinte forma, soldo proporcional ao tempo de serviço, gratificações de risco de vida, habilitação, tempo de serviço. O militar que é declarado incapaz permanentemente, definitivamente, pode requerer a permanência no serviço ativo com emprego da atividade meio, no mesmo posto ou graduação, em hipótese que será readaptado, que é um dos casos ali que a gente conhece no direito administrativo, que são as formas de provimento.
o disposto do caput somente se aplica no caso de incapacidade física. Ah, Matheus, no caso de incapacidade psicológica, posso colocar nesse formato? Não pode. Ali é os casos, obviamente, somente de incapacidade física e ele vai exercer uma atividade meio da polícia militar. Então ele vai fazer ali um serviço, por exemplo, um serviço de escritório, um serviço administrativo, um serviço mais burocrático nesse sentido. O militar deverá ser readaptado em atividade compatível com sua capacidade física, desde que julgado apto por junta militar de saúde para o exercício de nova atividade que atendia na conveniência do serviço público. O readaptado ele pode ser reavaliado a qualquer tempo por chefe, por solicitação do chefe do departamento geral pessoal ou por manifestação fundamentada do comandante, chefe ou diretor do militar. Não sendo possível a manutenção da readaptação, o militar, infelizmente, ele será reformado a qualquer tempo por meio da avaliação de junta militar de saúde. Uma vez que o militar seja readaptado, ele ficará sujeito à reforma caso incorra em outra hipótese de passagem à situação de atividade. Então, se ele for readaptado, nesses casos aqui, ele pode ser sujeito à reforma nesse sentido, tá? Sem muitos mistérios da meia-noite. Sem muitos mistérios. Então, olha aqui para mim. Você perceba quais são os casos mais importantes. O que você tem que levar em consideração. Você tem que tomar muito cuidado quando o militar ele tem ou não a possibilidade de receber proventos. Proventos, ele pode conseguir se sustentar. Se ele tem o caso que ele sustenta ou não, ele tem direito a certas gratificações. Se ele não consegue se sustentar, ele tem direito a mais gratificações. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, que é nesses pontos em que a tua prova ela vai pegar no teu pé, entendeu? Olha aqui comigo, vai na tela, vamos continuar. O falecimento do militar, ativo ou inativo, implica a concessão de benefício de pensão militar por morte, que será a remuneração integral do militar, excluída a parcela do auxílio invalidez. Então agora a gente está falando agora dos beneficiários, a gente não está falando mais do segurado obrigatório, a gente está falando de quem fica para receber os pila. Até o esgotamento do prazo previsto do inciso 1 do artigo 100, que é qual? Vamos aqui ver. Do inciso 1 do artigo 100, só que ele foi revogado aqui, ó. Ah, não, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção. Do óbito, a remuneração do militar será paga de modo provisório aos beneficiários ali. Quem são os beneficiários? Ali, de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. Ah, primeira ordem, cônjuge, por exemplo, parceiro, que tenha união estável, filho até 21 anos, 24 anos se ele tiver matriculado em faculdade, por exemplo, ou acima de 24 anos se ele for considerado incapaz. Os beneficiários do artigo 30, inciso 1, e que tenham sido inscritos em vida pelo militar, na forma que estabelece a lei. Não efetuado o requerimento de pensão no prazo do inciso 100, que a gente já vai ver, calma, fica tudo bem, os beneficiários ficam sujeitos à obrigação de devolução dos valores recebidos. Então, eles não podem receber de forma indevida. Agora, a pensão militar será devida ao conjunto de beneficiários com o rol aqui do artigo 30. Qual é o rol, Matheus? Esse aqui, ó. Lembra? Olha aqui comigo na tela. Aqui, na tela não, aqui comigo aqui no quadro, né? Nessa tela branca aqui. Quem são beneficiários, por exemplo? Cônjuge. Cônjuge é beneficiário. Nunca lembro onde tem acento no cônjuge, vai ficar assim mesmo. Filho.
até 21 anos. Até 21 anos. E filho, lembra? Filho, não só filho, enteado também está nesse rol. Também, até 24 anos. Até 24 anos. Só que ser matriculado em instituição de ensino superior. Então, 21 anos, independente da causa, até 24 anos, se matricular em ensino superior. E mais de 24 anos, aqui é um símbolo de maior, se for incapaz. Isso para enteado também segue. Outro tipo de beneficiário, mãe e pai que dependam do policial militar, que não tenham meios de subsistência. Outro tipo de beneficiário, irmão órfão. Mas é o irmão órfão para sempre? Não. Pro irmão que é órfão, mesma coisa, até 21 anos, até 24 anos, se matricular na instituição de ensino superior e para sempre, enquanto permanecer a incapacidade, pode seguir acima de 24 anos. Por irmão órfão também segue essas possibilidades. Mãe e pai que dependam nesse sentido também. Filho, você também lembra que não é o filho propriamente dito, filho biológico, você leva um enteado também nessa situação. E o cônjuge ali, que esteja casado no papel, casado oficialmente, foi feito o casamento também, e é considerado a união estável também. Você toma cuidado nessas situações. Vem ali na tela comigo agora, na tela de verdade, tá? Então, do óbito, quando requerida em até 90 dias, que começa a contar aqui, que é devido os beneficiários solicitarem. Também, do requerimento quando após os 90 dias ou da data do cancelamento do benefício inacumulável, quando houver. Se o beneficiário for absolutamente incapaz à data do óbito, não tem início a data da contagem do prazo. Absolutamente incapaz quer dizer o quê? Menor de 18 anos. Menor de 18 anos. É isso que quer falar nesse sentido. Previsto no inciso 1 desse arquivo, enquanto perdurar a condição jurídica. Aqui a gente está falando ali de direito civil. Na hipótese do parágrafo 1º, o prazo somente começará a ser contado quando cessado a causa impeditiva de prescrição, retroagindo seus efeitos financeiros da pensão à data do óbito ou a requerimento conforme o caso. Então, quando ele bater 18 anos, começa a contar o prazo prescricional. O que é prazo prescricional? É o prazo de... prescrição é o prazo, em outras palavras, o prazo para agir. Tá? Então, prazo para agir, você pensa em prescrição. Os valores recebidos na forma do parágrafo 1º do artigo 99 dessa lei são considerados como adiantamento da pensão militar. Isso aí, a pensão por morte é um adiantamento. A pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo, porém as prestações mensais se sujeitam ao prazo prescricional quinquenal. Em outras palavras, o que quer dizer isso aqui? Pera aí, que tem um pelo na minha boca. Aí, valeu. 5 anos. Prazo quinquenal, que é o prazo convencional de 5 anos. O benefício da pensão militar por morte é irredutível e deve ser revisto automaticamente nas mesmas condições que houver a manutenção dos militares da ativa para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem. Isso aí é uma questão muito lógica. Você aumentou a remuneração do militar da ativa, por consequência, quem recebe pensão do militar também vai ter
o aumento da remuneração. A perda da qualidade de um dos beneficiários não implicará a reversão da sua respectiva cota aos demais. Então, ó, isso aqui é um caso muito legal. Então, você tem o beneficiário aqui, você tem a pensão por morte do filho e do cônjuge. Até aí tudo bem. Então, você tem um cônjuge ali e você tem um filho ali que ele está fazendo faculdade, então ele tem 22 anos. Por acaso, vamos pegar um primeiro exemplo. Esse filho vem a falecer e ele tem direito à pensão por morte. Isso aí, tudo bem. Se por acaso esse filho vem a falecer, esse valor que o filho recebia, ele vai ser revertido ao cônjuge? Não. O cônjuge vai continuar recebendo o mesmo valor. E a mesma coisa, o cônjuge faleceu, o filho vai receber mais dinheiro porque o cônjuge faleceu? Não. Ele tem direito a um certo valor e somente esse valor. Ele não aproveita, se por acaso algum beneficiário perder a qualidade de beneficiário, que a gente vai ver mais para frente, ele não aproveita esse valor, que é o mesmo sentido que, vamos supor que ele não faleceu, tá? Tudo bem, vamos pegar uma causa menos drástica. Ele completou 25 anos, mas ele ainda continua na faculdade. Mas o limite temporal para ele ser beneficiário é até 24 anos, mesmo que ele esteja frequentando a faculdade. Ele finalizou 24 anos e ainda continua na faculdade, ele perdeu a sua qualidade de beneficiário. Quer dizer que, então, se ele perdeu a qualidade de beneficiário, o cônjuge ali que está vivo ainda, ele vai receber mais dinheiro? Não. Não é revertido a cota para o outro beneficiário. Entendeu? Bora para a tela. Com a extinção do último beneficiário, extingue-se a pensão. Então, morreu o último beneficiário, não existe mais nenhum beneficiário, finaliza-se a pensão. A concessão da pensão militar por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível beneficiário. Qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de beneficiário produzirá efeito a contar. Então, não tem efeito ex tunc. Não retroage. Ex tunc. Não retroage. Efeitos ex nunc da respectiva inscrição. O cônjuge ausente nos termos da lei federal, que aqui é o Código Civil, é o cônjuge que sumiu do mapa e não deu notícia a ninguém, não excluiu do direito à pensão militar por morte o companheiro ou companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data da efetiva inscrição. Protocolado o requerimento da inclusão no rateio da pensão militar por morte, o Instituto ele pode, de ofício, a habilitação provisória do requerente, exclusivamente para fins de rateio com outros beneficiários, sendo vedado o pagamento da respectiva cota até a conclusão do processo administrativo. Então, você faz o rateio, só que efetivamente somente será feito após o processo administrativo. A ajuizada ação para reconhecimento da condição de beneficiário, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores, vedado ao pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial. Claro, se você tiver uma liminar em que o juiz decida dessa forma, ele pode receber provisoriamente esses valores. Nas ações em que o Instituto for parte, esse poderá proceder de ofício à habilitação provisória da referida pensão exclusivamente para fins de rateio, descontando-se o valor das referentes à habilitação das demais cotas. Vedado, claro, o pagamento da respectiva cota até o trânsito e julgado da respectiva ação, de novo, ressalvada a decisão judicial em contrário, que é a liminar.
Julgada improcedente a ação prevista no caput desse artigo, o valor retido será corrigido pelo INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro ali. Em qualquer caso, fica assegurado ao Instituto a cobrança de valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Concedida a pensão por militar por morte, o ato deve ser publicado. Você não tem o que falar, ato sem publicidade. Implantado na folha de pagamento e apreciado para os fins do registro do Tribunal de Contas do Estado. Viu como que essa lei é fácil? Olha aqui para mim. Viu como que ela é simples? Ali, nesse sentido, ela é um pouco mais simples. Ali, você só tem que pensar o seguinte. Se um beneficiário ele falecer, se ele perder a qualidade... Não vamos nem pensar em falecer. Eu gosto de falar falecer porque daí você grava de uma forma muito mais simples. Mas, se ele vier a falecer nesse sentido, cara, o outro beneficiário, ele vai aproveitar esses valores? Ele não vai aproveitar esses valores. Ele vai ter direito às cotas que ele tiver direito. Mas ele não vai receber mais porque o outro beneficiário ele faleceu, tá? Ele vai continuar recebendo o mesmo valor, tá? Dessa parte aqui, é isso que eu tinha para passar. Nesse momento a gente vai seguir em outro assunto, inclusive da Lei Complementar 142 de 2021, mas a gente vai seguindo que a gente precisa socar a porva.